tudo em paz? Estamos começando mais um programa Eliana Barbosa e você aqui pela TV Mundi. Hoje você vai aprender sobre pais permissivos, aqueles que permitem que seus filhos façam tudo o que quiserem e acabam perdendo o controle da situação. Esse é um dos problemas que afeta diariamente inúmeras famílias em todo o mundo. Teremos aqui um profissional para nos ajudar a entender um pouco melhor essas questões e nos ensinar a colocar limites na educação de nossos filhos. Você vai conhecer também quem está fazendo a diferença, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Afinal, é importante que você se inspire com esses exemplos que nós vamos mostrar todas as semanas. Vou dar dicas para o seu dia a dia ficar cada vez melhor e muito mais, histórias e lições que serão como um toque de despertar em sua vida. Fique ligado! Nós vamos começar o nosso programa com o Papo Cabeça. Uma das maiores dificuldades na educação de crianças e jovens é a questão dos limites. Os pais precisam aprender a preparar seus filhos para a vida, para os limites que a vida social impõe. E esse preparo, claro, começa dentro de casa. Falar é fácil, mas na prática, diante das chantagens emocionais dos filhos, é bem diferente, eu sei disso. Porém, todos nós sabemos o quanto é triste conviver com crianças e jovens sem limites, vítimas de pais permissivos. Vamos então saber o que as pessoas pensam sobre os pais permissivos? Para falar conosco sobre esse tema, tenho a alegria de receber no programa Eliana Barbosa e você, a psicóloga, psicopedagoga e terapeuta floral Eliane Pisani Leite. Seja bem-vinda, Eliane. Muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar com a gente a sua experiência. Eu que agradeço e para mim é um prazer poder compartilhar. Muito obrigada. A Eliane trouxe para a gente conhecer os livros dela e principalmente esse livro que tem tudo a ver com o tema de hoje, né, Eliane? Pais Educativos. Isso. Fale um pouquinho para a gente sobre o seu livro, Eliane. Esse livro, na verdade, ele foi construído durante alguns anos da clínica, né? Onde leva conhecimento aos pais, desde o primeiro filho até os demais, conhecimentos práticos do dia a dia, de como educar, os probleminhas que podem aparecer durante esse processo de educação, tirar dúvidas dos pais. Então, eu fiz um mix de todo o trabalho realizado clinicamente durante todos esses anos. E aí você aborda também sobre permissividade? Sim. Com certeza, né? Com certeza. Então, e hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre os pais permissivos. E a gente nota que há uma grande dificuldade entre os pais de saber delimitar, sabe? Saber a medida certa para não ser tão autoritário ou para não ser tão permissivo. Como é que a gente encontra essa medida certa, doutora Eliane? Então, é uma dúvida muito importante e é muito pontual neste momento, nestas novas gerações de pais, essa questão ser tão bom, ser tão ruim. Eu diria que não existe uma receita pronta. Então, não vai existir essa receita, essa gotinha mágica que vai dar a solução. Existe o bom senso, existe o equilíbrio. Quando o pai e a mãe foram muito claros, muito bem elucidados na hora de ter um filho com boa vontade, ele deve partir do princípio do equilíbrio, do bom senso para tomar a decisão. Né? Esse é o ponto primordial. Né? E como que ele vai saber a hora que ele está sendo permissivo e isso pode prejudicar o filho? Qual é o comportamento de um pai permissivo? É quando ele não coloca os seus valores na sua residência, né? Os pais, quando ele encontra um parceiro, uma parceira, eles geralmente têm algo em comum, têm ideias e valores em comum. É óbvio que de casa em casa isso varia de pais para pais, de pessoa para pessoa. Então o filho subentende-se que vem pegar esses valores destes pais. Então quando eu não vou atrás dos meus ideais, eu não vou passar esses objetivos para o meu filho. E se eu tenho ideais construtivos, de valor, eu tenho que passar para o meu filho. Né? Então não há por que ter muita dúvida se os meus valores não afetam ninguém, se os meus valores são de crescimento.
Então eu posso usar esses valores na sociedade e na criação. E como que a gente vê, assim, a curto, médio e longo prazo, as consequências desses pais permissivos na vida dos filhos? O que que eles podem causar? Olha, geralmente causam filhos com autoestima baixa. Geralmente causam filhos que buscam sempre desafiar limites, porque não tiveram. A autoestima fica baixa por quê? Essa autoestima ela fica baixa porque eles se espelham nesse pai que não teve uma autoestima adequada na hora de educar. Inseguro. Na Exatamente. verdade, ele vai deixando tudo de medo de machucar o Exatamente. filho, de magoar, não é? Exatamente. E o filho, Percebe. a educação ela não se passa só pelas palavras, ela se passa pelo feeling, pelo sentimento do que o outro está sentindo, percebendo o outro, né? Então o filho vai identificar essa autoestima meia desequilibrada desse pai que não está conseguindo colocar os valores, os deveres, os compromissos na ordem certa. E não é fácil, não é? Porque é aquilo que eu falei no começo. O pai, ele às vezes fica com medo de ser autoritário demais e também a gente sabe que o autoritarismo ele acaba afastando o nosso filho de perto da gente, não é? Mas também a permissividade, a gente não está criando filho para o mundo, porque o pai permissivo, na verdade a gente precisa deixar bem claro isso para o telespectador, é aquele pai que não sabe dizer não para o filho, Isso, não é? exatamente. É aquele pai que fica frustrado, se ele falar um não, ele fica, mas eu não devia ter feito isso, se sente culpado. E como que a gente faz para lidar com isso, doutora Eliane? Eu costumo falar, quando eu atendo pais assim permissivos, eu costumo falar assim, busque em você a sua autoridade, né? Você tem que encontrar o seu eixo para você passar segurança. Se você não passar segurança na hora de você educar, de você passar os valores, ele vai ficar perdido. Isso. E o indivíduo perdido, ele não sabe de onde direito para onde ele tem que andar. A gente tem que ter metas na vida, né? Os então, filhos precisam, né, que a gente disso. trace esses limites. Uma coisa importante, Eliana, que eu gostaria de colocar, assim, geralmente os pais permissivos ficam com a dúvida e o receio de causar traumas na criança. Isso. Exatamente. Para definir trauma é algo inesperado, que acontece de um momento para o outro e te pega de surpresa. Isso é trauma. Por exemplo, caiu um avião agora, aqui. Isso é um trauma. Pode causar trauma em algumas pessoas, outras sem problema. Então, dizer não, colocar limites, não causa traumas. Causa caminho reto para seguir. E isso é bom. Causa preparo para os nossos filhos para enfrentar a vida, Exato, que é cheia de nãos. claro. Aliás, tem mais nãos do que sims, não é? Tem, exatamente. A vida, quando a gente sai, vira adulto, e tem muito filho não preparado. Exatamente, que dá pena na adolescência que a gente percebe. Sim. Eles acabam ficando no computador porque não tem desafio de pessoa para pessoa, os desafios da vida, né? Os pais facilitaram tudo. Então eles mesmos não sabem sair e resolver, né? Então, isso é muito sério. Como que uma mãe lida com o filho quando ele está dando birra em público? Nossa, como a mãe tem que lidar? Às vezes a gente... Uma coisa corriqueira. Você entrou na padaria, tem uma mãe que pegou a criança na escola e foi comprar pão para levar para casa. Essa criança começa a ter birra e pegar as coisas e tirar dos lugares e a mãe... Não, filho, não faça. Gente, pelo amor de Deus, educar é filho. Isso não pode fazer. Devolva e não mexa. Isso é educar. Né? E a gente está dizendo assim para a sociedade, olha, todo mundo tem que saber viver em sociedade. É verdade. Respeitar o que é meu, o que é seu. Igualdade, né? Então é isso. É pegar a criança, eu não aconselho jamais ficar gritando com a criança em público, falando, vá para uma toalete, um lugar reservado, converse com seu filho. Ele não está entendendo? Converse um pouquinho mais firme com ele. Ele precisa ver a autoridade na sua pessoa, senão ele não vai saber o que é isso. Isso passa pelos olhos, não é? Passa. Pelo olhar, pelo tom de voz, Pela pela postura, pela expressão. Tudo. É preciso que a gente leia mais, se prepare mais, não é? Sim. Porque é como você falou, não tem receita. Não. Cada filho também é de um jeito. Às vezes um filho você
lida de um jeito, o outro você tem que lidar de outra forma, tem que ser mais duro, não é? Então, a gente precisa aprender com as leituras também. Com certeza. Os filhos são como os dedinhos das mãos, né? Um é diferente do outro e você é o mesmo centro, né? Isso. Então, você tem que se adequar à personalidade de cada um. De cada um. Muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas da doutora Eliane Pisani. Fique ligado.